No meio da escuridão das montanhas, Helena corre desesperada dos homens que a perseguem como um animal. Rogério, o agiota que destruiu sua família, decidiu que ela pagaria a dívida do pai de outra forma, sendo entregue primeiro aos seus capangas, depois vendida para um bordel. Helena está sangrando, sem forças, caindo em uma ravina, enquanto as tochas dos perseguidores se aproximam cada vez mais. O que ela não percebe é que caiu bem em frente à cabana de um fazendeiro solitário que observa tudo. O que esse fazendeiro faz deixa todos em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que ainda existe bondade no mundo e que ninguém merece ser tratado como mercadoria, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. A noite nas montanhas era escura como breu, sem lua, apenas o brilho distante das estrelas tentando furar a escuridão densa que envolvia os pinheiros centenários. O vento gelado da serra soprava com força, carregando consigo o cheiro de terra úmida e resina de madeira. Era o tipo de noite em que qualquer pessoa sensata estaria abrigada, protegida do frio cortante que descia das alturas. Mas Helena não tinha escolha. Ela corria. Seus pés descalços sangravam a cada passo sobre as pedras afiadas e raízes retorcidas que cobriam o chão irregular da floresta. O vestido simples que usava, já rasgado em vários lugares pelos galhos que a açoitavam durante a fuga desesperada, mal oferecia proteção contra o frio penetrante. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o próprio pulso martelando nos ouvidos, misturando-se com o som dos passos pesados dos homens que a perseguiam. "Volta aqui, sua vadia!" gritou uma voz grossa e embrutecida pelo álcool, ecoando entre as árvores. "Você não vai escapar. A gente sempre pega o que é nosso." Outro homem riu, um riso cruel e sádico que fez o estômago de Helena revirar. "Quando a gente te pegar, vai se arrepender de ter corrido. Vamos te ensinar o seu lugar." As tochas que eles carregavam iluminavam a floresta atrás dela com uma luz alaranjada e dançante, projetando sombras monstruosas que pareciam garras tentando agarrá-la. Helena tentou acelerar, mas suas pernas já não respondiam direito. A exaustão, o medo e a dor formavam uma combinação cruel que a deixava cada vez mais lenta. Ela tropeçou em uma raiz saliente e caiu de joelhos, arranhando as palmas das mãos nas pedras. Um gemido de dor escapou de seus lábios rachados pela sede e pelo frio. Por um segundo pensou em desistir. Talvez fosse mais fácil apenas parar, deixar que a capturassem, aceitar o destino horrível que a esperava. Mas então a imagem do rosto de seu pai surgiu em sua mente. Seu pai, que trabalhara a vida inteira como comerciante honesto, que a criara sozinho após a morte da mãe, que fizera tudo para lhe dar uma vida digna, e que morrera, deixando uma dívida impagável nas mãos de um agiota sem escrúpulos. "Não", ela sussurrou para si mesma, forçando-se a levantar. "Papai não teria querido isso para mim." Ela continuou correndo, ignorando a dor que cortava cada centímetro de seu corpo. As vozes dos perseguidores pareciam mais próximas agora, e isso a fez encontrar uma última reserva de força que nem sabia que possuía. Correu mais rápido, sem direção, apenas seguindo o instinto de sobrevivência que gritava em sua mente. Foi quando o terreno simplesmente desapareceu sob seus pés. Helena gritou ao perceber que havia pisado no vazio, caindo em uma ravina íngreme que ela não vira na escuridão. Seu corpo rolou descontroladamente pela encosta, batendo em pedras e raízes, cada impacto arrancando novos gritos de dor. Galhos cortaram seu rosto, pedras rasgaram sua pele, e a queda parecia não ter fim. Até que, finalmente, ela parou. Helena estava deitada no chão duro e frio, todo o seu corpo gritando em agonia. Por um momento não conseguiu se mover, apenas ficou ali, respirando com dificuldade, tentando entender se havia quebrado algum osso. Seus olhos, embaçados por lágrimas de dor e desespero, começaram a focar no que estava ao seu redor. Ela havia caído bem em frente a uma cabana de madeira pequena e simples, mas solidamente construída. Fumaça subia da chaminé de pedra, e uma luz fraca brilhava através das janelas cobertas por cortinas grossas. Havia vida ali, havia alguém ali. Helena tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Ela se arrastou, usando os cotovelos e o que restava de força em seus braços, em direção à porta da cabana.
A cada centímetro que avançava, deixava um rastro de sangue e lágrimas na terra. Por favor, ela murmurou, mesmo sabendo que ninguém poderia ouvi-la. Por favor, Deus, deixe haver alguém bom nessa casa. Lá no alto da ravina, as vozes dos perseguidores ecoaram novamente, mais altas, mais furiosas. Ela caiu por aqui, desce, desce rápido. O desespero inundou Helena com uma força ainda maior. Eles estavam vindo. Em poucos minutos a encontrariam. Seria o fim de tudo. Com o último fiapo de força que possuía, Helena se arrastou até a porta de madeira da cabana e bateu. Não com força, porque não tinha mais força. Bateu fraco, como o bater de um pássaro ferido contra uma janela. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, ouviu passos do outro lado. A porta se abriu, e a luz quente de uma lareira iluminou a figura de um homem alto e largo. Helena ergueu os olhos, e mesmo através da visão embaçada, conseguiu ver que era um homem de meia idade, com barba escura e densa, cabelos castanhos ligeiramente grisalhos, e um olhar surpreso e alarmado ao vê-la ali, ensanguentada e quase inconsciente. Ele segurava uma lanterna na mão direita, e seus olhos escuros e profundos a examinaram rapidamente, avaliando sua condição. "Pelo amor de Deus", ele murmurou, ajoelhando-se ao lado dela. "O que aconteceu com você?" Helena tentou falar, mas sua garganta seca e machucada não conseguiu produzir som. Foi então que as vozes dos perseguidores ecoaram mais uma vez, agora mais próximas, descendo a ravina. "Aquela vadia deve ter caído aqui. Procura direito. Se ela morreu na queda, o patrão vai arrancar nossa pele. Melhor achar ela viva, senão é a gente que vai pro buraco." O homem da cabana virou a cabeça na direção das vozes, e Helena viu sua mandíbula se apertar. Ele entendeu imediatamente. Ela estava fugindo daqueles homens. Com movimentos rápidos e decididos, ele a pegou nos braços como se ela não pesasse nada, apesar de seu tamanho avantajado. Helena soltou um gemido baixo de dor quando ele a moveu, mas não protestou. Ele a carregou para dentro da cabana, fechando a porta atrás de si com o pé. "Não faça barulho", ele sussurrou, carregando-a através da sala principal até uma pequena porta no canto. Ele a abriu, revelando uma escada de madeira que descia para um porão. "Vou te esconder lá embaixo. Eles não podem te encontrar." Helena, ainda em choque e dor, apenas assentiu fracamente. Ele desceu as escadas com cuidado, protegendo a cabeça dela para que não batesse no teto baixo, e a colocou gentilmente sobre um monte de sacos de batatas, no canto do porão escuro e frio. "Fica quieta, não importa o que aconteça", ele ordenou em voz baixa, cobrindo-a com uma lona grossa. "Você está segura agora. Eu não vou deixar ninguém te levar." Helena, através das lágrimas que escorriam sem parar, conseguiu sussurrar: "Por quê? Você nem me conhece." O homem a olhou por um longo segundo, seus olhos escuros refletindo a luz fraca da lanterna. "Porque eu reconheço o olhar de quem está fugindo do inferno, e porque nenhum ser humano merece ser caçado como um animal." Batidas violentas ecoaram na porta lá em cima. "Abre essa porta, agora!" O homem deu um último olhar para Helena, depois subiu as escadas rapidamente, fechando a porta do porão atrás de si. Helena o ouviu atravessar a sala, e então a porta da frente se abrir. "O que vocês querem a essa hora da noite?" perguntou ele com voz firme e controlada, mas que carregava uma autoridade natural. "Uma mulher passou por aqui correndo. Jovem, cabelos escuros, vestido azul. Não vi ninguém. E eu estaria dormindo se vocês não tivessem batido na minha porta com essa violência. Não acredito em você. Vamos revistar." Helena ouviu passos pesados entrarem na cabana, o som de móveis sendo movidos, portas sendo abertas e fechadas. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que eles poderiam ouvi-lo. Ela mordeu o próprio punho para não fazer barulho, ignorando o gosto de sangue que invadiu sua boca. "Não tem ninguém aqui, seu idiota", disse um dos homens após vários minutos de busca frustrada. "Ela deve ter seguido mais para cima." "Tem certeza que não viu nada?" insistiu o outro, claramente desconfiado. "Eu disse que não vi ninguém. E agora, se não se importam, eu gostaria de voltar para minha cama. Tenho trabalho pela manhã, ao contrário de vocês, aparentemente." Houve um momento de tensão, e Helena podia sentir o perigo pairando no ar mesmo lá embaixo. Mas então, os passos começaram a se afastar. "Vamos procurar mais acima."
Ela não pode ter ido longe com aquela quedinha. Se você estiver mentindo, velho, a gente volta. E aí você vai se arrepender. Boa noite para vocês também, respondeu o homem secamente. A porta bateu e Helena ouviu os passos se afastando lentamente. Ela permaneceu absolutamente imóvel, mal ousando respirar, até que tudo ficou em silêncio. Mas cá entre nós, querido ouvinte, me diz uma coisa. Você já se viu em uma situação onde sua vida dependeu da bondade de um completo estranho? Onde tudo o que você podia fazer era confiar cegamente em alguém que você acabou de conhecer? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você seria capaz de arriscar sua vida para proteger alguém que você nem conhece, ou se acha que existe maldade demais no mundo para esse tipo de bondade ainda existir. Passou-se o que pareceram horas antes que a porta do porão se abrisse novamente. Helena estava tremendo descontroladamente, tanto de frio quanto de medo e choque. Quando a luz da lanterna iluminou o porão, ela viu o homem descendo as escadas carregando agora um cobertor grosso, uma caneca de água e um pedaço de pão. Eles foram embora, ele disse suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Mas vão voltar ao amanhecer para procurar de novo. Por enquanto você está segura. Ele removeu cuidadosamente a lona que a cobria e colocou o cobertor sobre seus ombros. Helena tremeu ainda mais forte quando sentiu o calor do tecido contra sua pele gelada. Bebe isso, ele disse, aproximando a caneca de seus lábios. Devagar, pequenos goles. Helena obedeceu, e a água fresca desceu por sua garganta machucada como um bálsamo. Ela não percebia o quão desesperadamente sedenta estava, até que começou a beber. Ele teve que afastar a caneca gentilmente para que ela não bebesse rápido demais e passasse mal. Você está ferida, ele observou, notando os cortes em seu rosto e braços. Vou buscar algo para limpar isso. Fica aqui. Espera. Helena conseguiu finalmente falar, sua voz rouca e quebrada. O homem parou e olhou para ela. Por que você está fazendo isso? Você nem sabe quem eu sou. Eu poderia ser uma criminosa, uma... É você? Ele interrompeu. Não, eu não sou, eu juro, Então não importa. Qualquer pessoa que esteja sendo caçada por homens como aqueles não é o vilão dessa história. Helena sentiu as lágrimas voltarem. Obrigada. Eu não sei como agradecer. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Mas eu posso. Ela engoliu em seco, seu coração acelerando por um motivo diferente agora. Sua mente, desesperada para encontrar uma forma de retribuir essa bondade inesperada, a levou a fazer uma oferta que ela nunca imaginou que faria. Eu sou virgem, ela sussurrou, abaixando os olhos com vergonha. Eu nunca estive com nenhum homem. Se você me proteger, se você me salvar deles, eu te darei minha primeira vez. É tudo que eu tenho para oferecer, mas é seu se você quiser. Eu prometo que não vou resistir. Eu vou fazer o que você quiser, só por favor não me entregue para eles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena não ousou levantar os olhos, sua face queimando de humilhação. Ela havia se rebaixado ao nível mais baixo possível, oferecendo seu próprio corpo como pagamento por proteção. Mas o que mais ela tinha? O que mais poderia dar a alguém que acabara de salvar sua vida? Então ela sentiu dedos calejados, mas gentis, tocar em seu queixo, erguendo seu rosto para que ela o olhasse. Os olhos escuros do homem encontraram os dela, e Helena ficou surpresa ao ver não luxúria ou desejo, mas algo muito diferente, compaixão, e talvez até uma pontada de tristeza. Qual é o seu nome? Ele perguntou suavemente. Helena. Ela respondeu confusa com a pergunta. Helena. Ele repetiu como se estivesse gravando o nome na memória. Meu nome é Mateus, e eu quero que você me escute com muita atenção, Helena, porque vou dizer isso uma vez só. Ele se aproximou um pouco mais, seus olhos nunca desviando dos dela. Você não me deve nada, absolutamente nada. Eu não vou aceitar seu corpo, sua virgindade ou qualquer outra coisa como pagamento por te proteger. Você entendeu? Proteger alguém que está em perigo não é algo que precisa de recompensa. É simplesmente o que se faz quando se é um ser humano decente. Helena ficou olhando para ele chocada. Nenhum homem jamais havia falado com ela daquele jeito. Nenhum homem havia recusado algo que ela estava oferecendo tão explicitamente. Todos os homens que conhecera
Especialmente depois da morte do pai, quando ficou sozinha e vulnerável, haviam olhado para ela com aquele brilho predatório nos olhos. Mas eu preciso fazer algo, ela insistiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você arriscou sua vida por mim. Aqueles homens poderiam ter te matado se descobrissem que você estava mentindo. Eu preciso te pagar de alguma forma. Você não precisa me pagar. Mas se quiser fazer algo por mim, então descanse. Recupere suas forças. E quando estiver melhor, me conte sua história. Quero saber como uma moça jovem e educada como você acabou sendo caçada como um animal no meio da noite. Mateus se levantou, ajustando o cobertor ao redor dela com cuidado paternal. Por agora você vai ficar aqui no porão. Sei que não é confortável, mas é o lugar mais seguro caso eles voltem. Vou trazer mais cobertores e algo quente para você comer. E amanhã de manhã, quando tiver certeza de que não há ninguém por perto, te levo para cima e cuido desses ferimentos adequadamente. Mateus, Helena chamou quando ele começou a se virar. Ele parou e olhou para trás. Por quê? Por que você é tão bom? Não existe mais gente assim no mundo. Mateus ficou em silêncio por um longo momento e Helena viu uma sombra de dor cruzar seu rosto antes que ele respondesse. Existe sim. Só é difícil de encontrar quando a gente está cercado pelos que não são. Ele fez uma pausa como se decidindo o quanto revelar. E porque eu também já fui julgado e descartado por pessoas que deveriam ter me valorizado. Sei como é se sentir como se não tivesse valor. Ninguém merece passar por isso. Com essas palavras, ele subiu as escadas e fechou suavemente a porta do porão, deixando Helena sozinha na escuridão, envolta no cobertor quente e em um turbilhão de emoções que ela não conseguia processar. Pela primeira vez em meses, desde que o pai morreu e sua vida se transformou em um pesadelo interminável, Helena permitiu-se sentir algo além de medo e desespero. Ela sentiu esperança. Naquela noite, mesmo no porão frio e escuro de um estranho, Helena conseguiu dormir pela primeira vez em semanas. E quando dormiu, não sonhou com os horrores que a esperavam, mas com os olhos gentis de um fazendeiro solitário que havia lhe dado algo que ela pensou que nunca mais teria: dignidade. Lá fora, a noite continuou escura e fria nas montanhas. Os perseguidores vasculhavam a floresta com suas tochas, gritando e xingando, frustrando-se a cada minuto que passava sem encontrarem seu prêmio. Mas dentro da cabana de Mateus havia paz. E para Helena isso era tudo. Ela não sabia ainda, mas aquela queda na ravina, aquele momento de desespero absoluto que a levou aos pés daquele fazendeiro solitário, não era o fim de sua história. Era apenas o começo. O começo de uma jornada que a levaria das profundezas do desespero até alturas que ela nunca ousou imaginar. Uma jornada que provaria que, mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade ainda existe. E que o amor verdadeiro, aquele que nasce do respeito e da compaixão, é a força mais poderosa do mundo. Mas, por enquanto, ela dormiu e sonhou com a possibilidade de um amanhã melhor. O amanhecer chegou devagar nas montanhas, trazendo consigo uma luz pálida e fria que se infiltrou através das frestas das janelas cobertas da cabana. Helena despertou lentamente, o corpo inteiro doendo de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Cada músculo gritava em protesto quando ela tentou se mover, e os ferimentos que cobriam sua pele ardiam como se estivessem em chamas. Por um momento de confusão, ela não soube onde estava. Então, as memórias da noite anterior voltaram em uma onda avassaladora. A perseguição, a queda, a cabana, o fazendeiro de olhos gentis que a salvou e sua própria oferta desesperada e humilhante. Helena sentiu seu rosto queimar de vergonha ao lembrar-se do que havia dito. Eu te darei minha primeira vez. Como ela pôde dizer aquilo? Como ela pôde se rebaixar tanto, oferecendo seu corpo como se fosse uma moeda de troca? Mas então, ela lembrou da resposta de Mateus, da gentileza em seus olhos, da forma firme mas delicada com que ele recusou sua oferta, não com desprezo ou com superioridade, mas com respeito genuíno pela sua dignidade como pessoa. A porta do porão se abriu, interrompendo seus pensamentos. Mateus desceu as escadas, carregando uma bandeja com comida que soltava vapor no ar frio da manhã. Bom dia, ele disse com voz calma. Como você está se sentindo? Dolorida,
Helena admitiu, tentando se sentar e falhando miseravelmente. Seus músculos simplesmente não obedeciam. Deixa eu te ajudar. Mateus colocou a bandeja no chão e se aproximou, passando um braço forte por trás de suas costas e a ajudando a se sentar encostada na parede de pedra. Seus movimentos eram cuidadosos, quase reverentes, como se ela fosse algo precioso, que poderia quebrar-se manuseado bruscamente. Trouxe mingau de aveia com mel e um chá de ervas que vai ajudar com a dor, ele explicou, pegando a bandeja novamente e a colocando no colo dela. Sei que não é grande coisa, mas é nutritivo e vai te ajudar a recuperar as forças. Helena olhou para a comida simples, mas caprichosamente preparada, e sentiu lágrimas picar em seus olhos. Quando foi a última vez que alguém preparou uma refeição pensando nela? Quando foi a última vez que alguém se importou se ela estava com fome ou dor? Obrigada, ela sussurrou, pegando a colher com mãos trêmulas. Mateus esperou até que ela tivesse comido alguns bocados antes de falar novamente. Eles voltaram, logo depois do amanhecer, mas não encontraram nada. Vasculharam ao redor da cabana de novo, mas eu disse que não vi ninguém e que não permito que invadam minha propriedade. Um deles ficou me olhando com desconfiança, mas eventualmente foram embora. Helena deixou a colher cair no prato, o pouco de apetite que tinha desaparecendo instantaneamente. Eles vão voltar? Provavelmente. Mas cada vez que voltam, a chance deles realmente entrarem aqui de novo diminui. Se eu continuar sendo consistente na minha história, eventualmente vão desistir e procurar em outro lugar. E se eles não desistirem? E se eles descobrirem? Você vai ser punido por me esconder. Eles vão te machucar ou pior. Mateus cruzou os braços, encostando-se na parede oposta. E se eu não tivesse te escondido? O que teria acontecido com você? Helena baixou os olhos, incapaz de responder. Ela sabia exatamente o que teria acontecido. Então não existe realmente uma escolha. Existe? Ele continuou. Algumas coisas são simplesmente certas de fazer, independente do risco. Eles ficaram em silêncio por um momento, o único som sendo o farfalhar do vento lá fora. Finalmente Mateus falou novamente. Acho que está na hora de você me contar sua história, Helena. Quem eram aqueles homens? Por que estavam te caçando? Helena respirou fundo, preparando-se para reviver a pior época de sua vida. Mas Mateus merecia a verdade. Ele havia arriscado tudo por ela. O mínimo que ela podia fazer era ser honesta. Meu pai, ela começou com voz tremendo, era um comerciante. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida confortável. Ele vendia tecidos e linhas, tinha uma pequena loja na cidade. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, então ele me criou sozinho. Era um homem bom, honesto, trabalhador. Eu era tudo para ele, e ele era tudo para mim. Ela fez uma pausa, tomando um gole do chá quente antes de continuar. Há 6 meses ele ficou doente, muito doente. Os médicos disseram que era o coração. Ele precisava de remédios caros, tratamentos que nossas economias não conseguiam cobrir. Então ele fez algo que nunca deveria ter feito. Ele foi até um agiota chamado Rogério e pegou dinheiro emprestado. Rogério, Mateus repetiu o nome, e havia algo em seu tom que sugeria que ele talvez conhecesse a reputação desse homem. Você conhece? Helena perguntou surpresa. Conheço de nome. Todo mundo nas redondezas conhece. Ele é conhecido por emprestar dinheiro a taxas absurdas e usar métodos desagradáveis para recuperar o que lhe é devido. Desagradáveis é um eufemismo, Helena disse amargamente. Papai achava que conseguiria pagar. Acreditava que o tratamento funcionaria, que ele se recuperaria e voltaria a trabalhar, e que então poderia quitar a dívida. Mas o tratamento não funcionou. Ele morreu 3 meses atrás. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena, mas ela não fez nenhum movimento para enxugá-las. Apenas continuou falando, como se finalmente colocar tudo para fora fosse uma necessidade desesperada. Quando ele morreu, eu descobri que a dívida era muito maior do que imaginava. Rogério havia cobrado juros sobre juros, taxas absurdas, multas por atrasos. O que originalmente eram 500 pesos se tornaram mais de 3.000. Não havia como eu pagar. Tentei vender a loja, mas ninguém queria comprar. Tentei vender nossos móveis, nossas roupas, tudo que tínhamos de valor. Não foi suficiente. Mateus ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara controlada, mas Helena podia ver a raiva crescendo em seus olhos.
Então Rogério apareceu na minha casa uma noite. Ela continuou, sua voz ficando mais baixa, mais trêmula. Ele disse que, já que eu não podia pagar com dinheiro, pagaria de outra forma. Disse que tinha clientes interessados em uma moça jovem e bonita como eu, que eu trabalharia para ele até que a dívida fosse quitada. Ele queria te vender, Mateus disse, e não era uma pergunta. Pior, ele disse que primeiro me entregaria aos 3 capangas dele, como um bônus por seus serviços. Depois disso, eu seria levada para um bordel na cidade vizinha, onde trabalharia até que a dívida fosse paga. Mas com os juros que ele continuaria cobrando, eu nunca conseguiria pagar. Eu seria prisioneira dele pelo resto da vida. Helena cobriu o rosto com as mãos, os soluços sacudindo seu corpo inteiro. Eu não sabia o que fazer. Não tenho família, não tenho amigos próximos, não tinha para onde ir ou quem pedir ajuda. Então, quando eles vieram me buscar ontem à noite, quando me trancaram em um quarto esperando que Rogério chegasse para finalizar a transação, eu vi uma janela pequena no banheiro. Consegui quebrá-la e fugir. Não sabia para onde ir, só sabia que precisava correr. Corri para as montanhas porque achei que eles não me seguiriam até aqui, que desistiriam, mas estava errada. Ela levantou o rosto, olhando para Mateus através das lágrimas. E então eu caí bem na sua frente. E você me salvou sem nem me conhecer, sem saber se eu era boa ou má, inocente ou culpada. Você apenas me salvou. Mateus permaneceu em silêncio por um longo tempo, processando tudo que ela havia contado. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ele claramente tentava controlar. Esse homem, Rogério, ele é uma praga nessa região. Já ouvi histórias sobre ele, sobre como ele destrói famílias e vidas, mas nunca imaginei que... Ele parou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Você não pode voltar. Nunca. Enquanto ele souber que você está viva e solta, vai te procurar. Eu sei, Helena sussurrou, mas eu não posso ficar aqui para sempre. Eventualmente eles vão perceber que você está me escondendo, e então você também estará em perigo. Deixe eu me preocupar com isso. Como? Helena explodiu, uma mistura de desespero e frustração tomando conta dela. Como você vai se proteger de um homem como Rogério? Ele tem dinheiro, poder, homens armados. Você é apenas um fazendeiro que vive sozinho nas montanhas. Mateus se aproximou e se ajoelhou na frente dela, olhando diretamente em seus olhos. Helena, escuta. Eu sei que você está assustada. Sei que você passou por coisas que ninguém deveria passar. Mas você precisa confiar em mim. Vou encontrar um jeito de manter você segura. Prometo. Por quê? Ela perguntou pela segunda vez desde que o conheceu. Por que você se importa tanto? Mateus desviou o olhar e Helena viu algo passar por seu rosto. Dor, arrependimento, solidão profunda. Porque há 5 anos, ele começou lentamente, eu fui casado. Tinha uma esposa que eu amava mais do que qualquer coisa no mundo. Tínhamos uma vida simples aqui nas montanhas, mas eu achava que ela era feliz. Achava que o amor que sentíamos um pelo outro era suficiente. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Mas ela não era feliz. A solidão das montanhas, a simplicidade da vida aqui, não era o que ela queria. Um dia, ela me disse que estava indo para a cidade visitar uma prima. Nunca voltou. Mandou uma carta 1 mês depois dizendo que tinha conhecido outro homem, alguém com dinheiro, com uma vida urbana sofisticada. Disse que eu era um bom homem, mas que ela merecia mais do que uma vida isolada com um simples fazendeiro. Helena sentiu seu coração se apertar ao ouvir a dor na voz dele. Fiquei destruído, Mateus admitiu. Por meses, mal consegui sair da cama. Parei de cuidar da fazenda, parei de comer direito, parei de viver realmente. Eu me fechei completamente, convencido de que não tinha valor, de que não era suficiente para ninguém. Ele levantou os olhos e Helena viu lágrimas brilhando ali. Então um dia percebi algo. Ela não me deixou porque eu não tinha valor. Ela me deixou porque não conseguia ver o valor do que tínhamos. E percebi que passei anos me definindo pelo que outra pessoa pensava de mim, em vez de saber meu próprio valor. Mateus pegou as mãos de Helena, segurando-as com firmeza. Quando te vi ontem à noite, ferida, aterrorizada, sendo caçada como um animal, vi alguém sendo tratada como se não tivesse valor, exatamente como eu me senti. E pensei,
Não vou deixar isso acontecer com outra pessoa, não enquanto eu tiver poder para impedir. Ele apertou levemente as mãos dela. Então é por isso que me importo. Porque eu sei o que é se sentir sem valor e sei que ninguém, absolutamente ninguém, merece se sentir assim. Helena olhou para aquele homem ajoelhado na frente dela, um estranho que há menos de 12 horas não sabia que ela existia, e viu algo que ela não esperava ver. Viu um igual. Alguém que, como ela, havia sido ferido profundamente pela vida. Alguém que sabia o que era perder tudo e, ainda assim, encontrar forças para seguir em frente. Mateus, ela disse suavemente, você tem mais valor do que imagina. E eu não estou dizendo isso porque você me salvou. Estou dizendo porque é verdade. Qualquer mulher que te deixou foi uma tola. Você é o tipo de homem que eu achava que não existia mais. Foi a vez de Mateus desviar os olhos, claramente não acostumado com elogios ou gentileza. Não sou nada de especial, só um homem tentando fazer o que é certo. E isso já é mais especial do que você pensa. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, diferente do silêncio tenso e carregado da noite anterior. Este era um silêncio de compreensão mútua, de duas almas feridas, reconhecendo a dor uma da outra. Preciso subir e cuidar dos animais, Mateus disse finalmente, levantando-se. Mas antes disso, vou te levar para cima e cuidar desses ferimentos adequadamente. Eles podem infeccionar se não forem tratados. Ele a ajudou a se levantar, sustentando seu peso quando as pernas de Helena fraquejaram. Lentamente, eles subiram as escadas do porão, e Helena viu a luz do dia pela primeira vez desde a fuga. A cabana era pequena, mas aconchegante. A sala principal tinha uma lareira de pedra dominando uma das paredes, com lenha empilhada ordenadamente ao lado. Havia uma mesa de madeira rústica com duas cadeiras, um sofá velho mas confortável, e prateleiras repletas de livros e ferramentas. Tudo estava limpo e organizado, mostrando que, apesar de viver sozinho, Mateus cuidava de seu espaço. Ele a levou até o sofá e a ajudou a se sentar. Depois foi até um armário e voltou com uma bacia de água morna, panos limpos e um pote de algo que cheirava a ervas. Isso vai arder um pouco, ele avisou, molhando um pano e começando a limpar cuidadosamente os cortes em seu rosto. Ela estremeceu com a dor, mas se forçou a ficar quieta. Mateus trabalhava em silêncio, com uma concentração quase reverente. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, eram surpreendentemente gentis. Ele limpou cada ferimento, aplicou o unguento de ervas e enfaixou os cortes mais profundos com perícia de alguém acostumado a cuidar de machucados. Aprendi a fazer isso cuidando dos animais da fazenda, ele explicou quando notou Helena observando. Não é tão diferente com pessoas. Discordo, Helena disse suavemente. Com pessoas, você precisa de algo mais. Você precisa de compaixão. E você tem isso de sobra. Mateus não respondeu, mas Helena viu um leve rubor subir por seu pescoço. Ele continuou o trabalho em silêncio, e quando terminou, Helena estava exausta, mas muito mais confortável. Agora você vai descansar, ele ordenou, pegando um cobertor e cobrindo-a. Vou sair para cuidar das cabras e verificar as cercas. Vou trancar a porta, e se alguém bater, você não faz barulho nenhum, entendeu? Entendi. Tem comida na cozinha se você ficar com fome. A bomba de água está nos fundos se precisar beber mais. E Helena? Ele esperou até que ela o olhasse. Você está segura aqui, pode confiar nisso. E com essas palavras ele saiu, deixando Helena sozinha pela primeira vez desde que havia caído na frente de sua cabana. Ela se deitou no sofá, envolvida no cobertor que cheirava a pinho e terra, e pela primeira vez em meses, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ficar bem. Lá fora, o sol brilhava sobre as montanhas, derretendo o gelo da noite e trazendo vida de volta à terra. E dentro da cabana, duas almas feridas começaram lentamente a curar uma a outra. Os dias que se seguiram criaram uma rotina estranha, mas reconfortante. Mateus acordava antes do amanhecer, fazia fogo na lareira e preparava café forte e aveia quente. Helena, ainda se recuperando, mas cada dia um pouco mais forte, começou a acordar junto com ele. E eles tomavam café da manhã em um silêncio companeiro, observando o sol nascer através das janelas embaçadas. Mateus passava os dias cuidando da fazenda.
Ele tinha uma dúzia de cabras que forneciam leite, algumas galinhas que punham ovos e um grande jardim onde cultivava vegetais que conseguiam sobreviver ao clima frio das montanhas. Helena, determinada a não ser um fardo, começou a ajudar quando Mateus permitia. No começo ele resistiu. Você ainda está se recuperando, precisa descansar. Mas Helena era igualmente teimosa. Eu vou enlouquecer se ficar deitada o dia inteiro sem fazer nada. Por favor, me deixa ajudar. Então ele cedeu. E aos poucos Helena foi aprendendo a rotina da fazenda. Mateus a ensinou a ordenhar as cabras, suas mãos grandes e ásperas guiando as dela, pequenas e suaves, nos movimentos corretos. Ele mostrou como colher ovos sem assustar as galinhas, como cuidar do jardim para que as plantas crescessem fortes, mesmo no clima adverso. Helena era uma aprendiz dedicada e Mateus um professor paciente. Mas mais do que isso, eles se tornaram amigos. Durante os trabalhos conversavam sobre tudo e nada. Mateus contava histórias sobre crescer naquelas montanhas, filho de um fazendeiro que lhe ensinou a amar a terra e respeitar a natureza. Helena falava sobre sua infância na cidade, sobre a mãe que morreu cedo demais e o pai que fez o impossível para criá-la sozinho. Ele me ensinava a costurar, ela contou uma tarde enquanto remendava uma de suas blusas rasgadas. Dizia que toda pessoa deveria saber consertar suas próprias roupas. Acho que ele queria que eu fosse independente, que nunca precisasse depender de ninguém. Parece que ele era um bom pai, Mateus comentou, consertando um portão que as cabras haviam danificado. Era o melhor. Só gostaria que ele tivesse sido menos orgulhoso. Se ele tivesse me contado sobre a dívida, poderíamos ter encontrado outra solução juntos. Mas ele queria me proteger, me poupar da preocupação. O amor faz as pessoas fazerem coisas tolas às vezes, Mateus disse pensativo. Minha esposa, a mulher que foi minha esposa, costumava dizer que eu a amava demais, que sufocava ela com atenção. Mas eu não sabia amar de outra forma. Para mim, amar significava cuidar, proteger, estar presente. Acho que para ela significava liberdade para fazer o que quisesse, sem amarras. Helena parou de costurar e olhou para ele. O problema não era como você amava, Mateus. O problema era que ela não sabia o valor do que tinha. Há mulheres no mundo que matariam para ter um homem que as amasse com tanta dedicação. Mulheres como você? Ele perguntou. E havia algo em seu tom, uma leveza, quase uma brincadeira, que fez o coração de Helena acelerar. Talvez, ela respondeu, sentindo suas bochechas corarem. Se eu encontrasse um homem que valesse a pena. Os olhos deles se encontraram por um momento, e algo passou entre eles. Não era apenas atração física, embora Helena não pudesse negar que começava a ver Mateus de uma forma diferente. Era mais profundo, era reconhecimento, era dois corações solitários percebendo que talvez não precisassem estar sozinhos. Mateus desviou o olhar primeiro, limpando a garganta. Vamos terminar isso antes de escurecer. Não quero as cabras fugindo de novo. Mas o momento havia acontecido, e ambos sabiam. As noites eram quando a verdadeira magia acontecia. Depois que o trabalho do dia terminava, eles se sentavam na frente da lareira. O calor do fogo aquecendo a sala, enquanto lá fora, o frio das montanhas apertava. Mateus tinha uma coleção surpreendentemente grande de livros, e Helena descobriu que ele era um leitor ávido. Não tem muito o que fazer nas noites de inverno aqui nas montanhas, ele explicou com um sorriso envergonhado. Ler sempre foi meu refúgio. Eles começaram a ler juntos, revezando na leitura em voz alta. Helena tinha uma voz melodiosa, que tornava até as passagens mais mundanas interessantes, e Mateus descobriu que adorava apenas sentar e ouvi-la, observando as expressões mudarem em seu rosto conforme os eventos da história se desenrolavam. Outras noites, eles apenas conversavam. Mateus contou a Helena sobre seus sonhos abandonados, sobre como uma vez quis viajar pelo mundo, mas acabou escolhendo as raízes sobre as asas. Helena falou sobre seus próprios sonhos, sobre como queria ter estudado medicina para ajudar pessoas como seu pai, mas nunca tiveram dinheiro para isso. Ainda pode, Mateus disse. Sonhos não têm data de validade. Talvez, Helena respondeu, mas seu tom era duvidoso. Como ela poderia perseguir qualquer sonho enquanto vivia escondida, com um homem perigoso procurando por ela? Como se pudesse ler seus pensamentos, Mateus disse.
Eles pararam de vir. Já faz quase 2 semanas desde a última vez que aqueles homens apareceram por aqui. Acha que desistiram? Não sei. Talvez achem que você morreu na floresta. Ou talvez estejam procurando em outro lugar. De qualquer forma, parece que está seguro por enquanto. Por enquanto, Helena repetiu. Mesmo que Rogério tivesse parado de procurar ativamente, ela sabia que o perigo não havia passado completamente. Ele era o tipo de homem que não esquecia uma dívida, especialmente quando a dívida tinha a forma de uma jovem que o desafiou ao fugir. Mas depois de um tempo, com os dias passando tranquilos e produtivos, com as noites cheias de conversas e risos, Helena começou a relaxar. Começou a acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse ter uma vida ali. Foi em uma dessas noites, 3 semanas depois de sua chegada, que tudo mudou. Eles estavam sentados na frente da lareira como sempre, Helena costurando uma camisa nova para Mateus e ele esculpindo um pedaço de madeira. O silêncio entre eles era confortável, companheiro, como só se torna depois de tempo compartilhado. Mateus, Helena começou sem levantar os olhos da costura. Posso te perguntar algo? Claro. Por que você nunca tentou nada comigo? Mateus parou de esculpir, surpreso com a pergunta. O que você quer dizer? Helena finalmente levantou os olhos, seu rosto mostrando uma vulnerabilidade que ela raramente deixava ver. Sou uma mulher vivendo sozinha com você há 3 semanas. Durmo no mesmo espaço, dividimos refeições, trabalhamos lado a lado. E você nunca tentou me tocar além do necessário. Nunca me olhou com aquele tipo de desejo. Por quê? Mateus colocou a madeira de lado, sua expressão séria. Porque não seria certo. Você veio até mim ferida, assustada, vulnerável. Aproveitar disso seria... Mas eu ofereci. Helena o interrompeu. Naquela primeira noite eu ofereci meu corpo voluntariamente. Você poderia ter aceitado. A maioria dos homens teria aceitado. Mas você não aceitou. E mesmo agora, quando estou melhor, quando não sou mais aquela criatura aterrorizada que caiu à sua porta, você ainda não... Por quê? Mateus ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos fixos no fogo crepitante. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Porque respeito você. Porque você não é um objeto a ser usado, um corpo a ser possuído. Você é uma pessoa, com dignidade, com valor inerente, que não tem nada a ver com o que você pode oferecer fisicamente. Ele se virou para olhá-la diretamente. E por quê? Se algum dia acontecer algo entre nós, quero que seja porque você realmente quer. Não porque se sente em dívida, não por gratidão, não por medo ou obrigação, mas porque genuinamente deseja. Nada menos que isso seria aceitável para mim. Helena sentiu lágrimas formando em seus olhos. E se eu te dissesse que já desejo, que não é sobre dívida ou gratidão, mas sobre o fato de que você é o homem mais gentil, mais respeitoso, mais digno de amor que já conheci? O ar entre eles mudou, ficando carregado de tensão e possibilidade. Mateus engoliu em seco, claramente lutando consigo mesmo. Helena, você passou por um trauma. Está vivendo em isolamento, dependente de mim. É natural desenvolver sentimentos em uma situação assim. Mas não são reais. São uma resposta ao estresse, à solidão, a... Não me diga o que eu sinto, Helena disse firmemente, colocando a costura de lado e se levantando. Ela caminhou até onde Mateus estava sentado e ajoelhou-se na frente dele, pegando suas mãos. Eu sei o que sinto. E não é confusão ou gratidão mal direcionada. É real. Ela levantou uma das mãos dele e a pressionou contra seu rosto. Você me fez sentir humana de novo, quando eu achava que seria tratada como objeto pelo resto da vida. Me fez sentir segura quando eu estava aterrorizada. Me fez sentir valiosa quando eu me sentia sem valor. Como eu poderia não desenvolver sentimentos por você? Helena, me beija, ela sussurrou. Por favor, só uma vez. E se depois você ainda achar que isso é só confusão da minha parte, eu nunca mais toco no assunto. Mas me beija. Me deixa mostrar que isso é real. Por um momento eterno, Mateus ficou completamente imóvel, seus olhos procurando os dela, procurando qualquer sinal de dúvida ou incerteza. E então, finalmente, ele cedeu. Ele se inclinou e pressionou seus lábios contra os dela. E foi como se algo dentro de ambos se quebrasse.
O beijo começou gentil, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou, alimentado por semanas de tensão não resolvida e sentimentos reprimidos. As mãos de Mateus se moveram para o rosto de Helena, segurando-a com uma ternura que fez o coração dela disparar. As mãos dela se agarraram à frente da camisa dele, puxando-o mais perto, precisando desesperadamente sentir mais, ser mais próxima. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Mateus encostou sua testa na dela, seus olhos fechados. Isso não é confusão, Helena sussurrou. Isso é a coisa mais real que já senti. Deus me ajude, Mateus murmurou, mas eu acredito em você. Ele a puxou para seus braços, abraçando-a com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se a soltasse. Helena se derreteu contra ele, sentindo pela primeira vez em sua vida que estava exatamente onde deveria estar. Eu te amo, ela confessou contra seu peito. Sei que é cedo, sei que é louco, mas é verdade. Eu te amo, Mateus. Mateus apertou o abraço, e quando falou, sua voz estava rouca de emoção. Eu também te amo. Acho que te amo desde aquela primeira noite, quando você estava ferida e assustada, mas ainda assim ofereceu tudo o que tinha para se proteger. Vi sua força naquele momento, sua coragem, e soube que você era especial. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas se segurando, deixando que a realidade do que havia acontecido se assentasse. Haviam cruzado uma linha de onde não havia volta, e ambos sabiam. Mas agora me diz uma coisa, caro ouvinte. Você já se apaixonou pela pessoa errada no momento errado? Ou pela pessoa certa quando menos esperava? Porque o amor, quando é verdadeiro, não espera pelo momento perfeito. Ele simplesmente acontece. Pausa o vídeo agora e me conta nos comentários. Você acredita em amor à primeira vista? Ou precisa de tempo para desenvolver sentimentos genuínos? As semanas seguintes foram os dias mais felizes que Helena já havia experimentado. Ela e Mateus tornaram-se não apenas companheiros, mas verdadeiros parceiros em todos os aspectos da vida. Trabalhavam lado a lado durante o dia, compartilhavam refeições e risadas e passavam as noites nos braços um do outro, conversando até adormecerem. Helena aprendeu mais sobre a vida nas montanhas. Mateus ensinou-a a reconhecer sinais de mudança no tempo, a identificar plantas comestíveis e medicinais, a cuidar adequadamente dos animais. Ela absorvia tudo com uma sede de conhecimento que o surpreendia e encantava. Você é uma aprendiz natural, ele comentou um dia, enquanto ela habilmente ordenha uma das cabras mais temperamentais. Levei meses para conseguir fazer Berenice cooperar e você conseguiu em semanas. Talvez ela apenas goste mais de mim do que de você, Helena brincou, e Mateus riu, um som rico e genuíno que ela adorava provocar. Mas Helena não apenas aprendia, ela também contribuía com seus próprios talentos. Ela reformou todas as roupas de Mateus, que estavam gastas e remendadas há anos. Reorganizou a casa de forma mais eficiente. E quando descobriu que ele tinha um pequeno queijo feito caseiro que vendia ocasionalmente na vila, ela sugeriu melhorias nas receitas que elevaram significativamente a qualidade do produto. Onde você aprendeu isso? Mateus perguntou, impressionado com o sabor do novo lote. Minha avó fazia queijos, Helena explicou. Antes de morrer, ela me ensinou alguns segredos. Nunca pensei que usaria esse conhecimento, mas acabou sendo útil, Mateus completou puxando-a para um abraço. Você é incrível, sabia? E Helena, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente incrível. Sentia-se valorizada, amada, necessária. Não como um fardo ou uma mercadoria, mas como uma pessoa inteira e valiosa. As noites eram ainda mais especiais. Eles haviam desenvolvido pequenos rituais. Mateus sempre preparava chá antes de dormir, usando ervas que cresciam perto do riacho. Helena sempre lia algumas páginas de um livro em voz alta enquanto ele ouvia, sua cabeça no colo dela. E então conversavam, sobre tudo e nada, até que o sono os vencesse. Foi durante uma dessas noites, deitados na cama estreita, mas confortável que Mateus havia construído com as próprias mãos, que Helena fez uma pergunta que havia estado em sua mente por dias. Mateus, o que vamos fazer? Ele a puxou mais perto, sua mão fazendo círculos preguiçosos em suas costas. Sobre o quê? Sobre tudo, sobre nós.
Eu não posso ficar escondida aqui para sempre. Eventualmente vou precisar sair, conseguir documentos, ter algum tipo de vida oficial. E se Rogério me encontrar? Ele não vai te encontrar. Como você pode ter tanta certeza? Mateus respirou fundo, e Helena percebeu que ele havia estado pensando nisso tanto quanto ela. Porque vou fazer com que seja impossível para ele te tocar legalmente. Vou me casar com você. Helena se levantou abruptamente, olhando para ele com olhos arregalados. O quê? Mateus se sentou também, pegando as mãos dela. Escuta, se formos casados, você se torna minha esposa legalmente. Não há dívida que um agiota possa cobrar de uma mulher casada sem passar pelo marido. E mesmo que ele tentasse, eu tenho alguma influência nesta região. Minha família está aqui há gerações. Posso usar isso para te proteger. Mateus, você não precisa fazer isso. Não precisa se casar comigo só para me proteger. Não é só para te proteger, ele disse firmemente. Eu quero me casar com você porque te amo. Porque quero acordar todos os dias pelo resto da vida com você ao meu lado. Porque quero construir uma vida contigo, ter filhos contigo, envelhecer contigo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena agora. Você tem certeza? Certeza de que não vai se arrepender? Eu não tenho nada para trazer para esse casamento além de mim mesma. Sem dote, sem família, sem... Você é tudo o que eu preciso, Mateus a interrompeu. E tudo o que eu quero. Então, Helena, você se casaria comigo? Não por obrigação ou medo, mas porque quer. Helena não precisou pensar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram, selando a promessa. E naquela noite fizeram planos para seu futuro juntos. Mateus sugeriu que fossem até a vila assim que possível para registrar o casamento oficialmente. Vou falar com o padre Manuel. Ele conhece nossa família há décadas. Vai entender a situação e nos ajudar. E se alguém me reconhecer? E se Rogério tiver homens por lá? Já faz mais de 1 mês desde sua fuga. As pessoas se esquecem. E além disso, você está diferente agora. Mais saudável, mais forte. Ninguém vai conectar a mulher feliz ao meu lado com a moça desesperada que eles estavam procurando. Helena esperava que ele estivesse certo. 2 dias depois, eles fizeram a viagem até a vila. Era manhã de sábado e o mercado estava cheio de movimento. Helena sentiu seu estômago apertar de nervosismo ao ver toda aquela gente, mas Mateus segurou sua mão com firmeza, transmitindo segurança silenciosa. Ninguém lhe deu mais do que uma olhada casual. Algumas pessoas cumprimentaram Mateus, surpresas de vê-lo com uma mulher, mas ele apenas sorriu e apresentou Helena como sua noiva, sem dar muitos detalhes. O padre Manuel os recebeu na igreja pequena, mas bonita, no centro da vila. Era um homem idoso, com cabelos completamente brancos e olhos gentis que pareciam ver através das pessoas. Mateus, meu filho, ele disse calorosamente. Quantos anos? E quem é esta linda jovem? Padre, esta é Helena. Viemos pedir que realize nosso casamento. O padre olhou de um para o outro, seus olhos experientes captando muito mais do que Mateus havia dito. Façam-me companhia. Vamos conversar. No escritório simples do padre, enquanto tomava um café fraco, mas quente, Mateus contou uma versão editada da história. Disse que Helena havia fugido de uma situação familiar difícil, que encontrara refúgio em sua propriedade e que haviam se apaixonado. E esta situação familiar difícil, o padre perguntou gentilmente, envolve um certo agiota conhecido por seus métodos questionáveis? Helena congelou. Como ele sabia? O padre suspirou. Minha filha, não sou ingênuo. Sei o que acontece em minha vila e nas redondezas. Sei que Rogério tem destruído famílias com suas práticas abusivas e sei que uma jovem desapareceu há algum tempo, uma jovem que ele estava procurando. Padre, eu... Helena começou, mas ele levantou a mão. Não precisa confirmar nem negar. O que preciso saber é isto. Vocês dois se amam verdadeiramente? Este casamento é por vontade própria, sem coerção de nenhum dos lados. Sim, ambos responderam simultaneamente. O padre os estudou por um longo momento, então assentiu. Então casarei vocês, mas precisam entender que isso atrairá atenção. Quando o registro for feito oficial, Rogério eventualmente descobrirá. Ele pode tentar contestar, causar problemas. Deixe que tente, Mateus disse com firmeza. Como meu esposa,
Helena estará sob minha proteção, e eu defenderei esse direito até a morte se necessário. Espero que não chegue a isso, o padre murmurou, mas admiro sua coragem, ambos vocês. O casamento foi marcado para a semana seguinte, dando tempo para os documentos necessários serem preparados. Enquanto isso, Mateus e Helena voltaram para a cabana, seus corações mais leves do que haviam estado em meses. Vai dar certo, Mateus disse enquanto cavalgavam de volta pelas trilhas das montanhas. Vai ver, em uma semana seremos marido e mulher oficialmente, e nada nem ninguém poderá nos separar. Helena se apertou contra suas costas, permitindo-se acreditar, permitindo-se esperar. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos.